Gente, boa noite a todos. Eu vou ter que botar novamente, como a gente fez na semana passada, a tela inteira, pelo simples fato de que eu tô com problema. Eu tô gravando. Obrigada, Eduardo. Eu não sei o que está acontecendo, eu vou ter que ver isso isoladamente, eu e a Leida, porque eu não consigo. Eu peço para habilitar a janela e não é habilitado, entendeu? Só consigo tela inteira. Tela cheia. Eu não sei por quê, porque deveria, né? Que se aparece uma coisa, deveria aparecer a outra. Eu não sei o que está acontecendo, é algum problema aqui, e eu não faço ideia do que seja. Essa é a verdade, tá? Então vamos lá. Só um minutinho. Ótimo. Talvez até eu consiga isso aqui. Peraí. Só um minuto, gente. Estou tentando fazer uma gambiarra aqui. Coisa feia isso, né? Apareceu aí para vocês? Nada, né? Não. Tá. Peraí. Não adianta. Se correr o bicho pega, se ficar ele come. Então vamos lá. Eu não vou estar vendo vocês, então, portanto, eu peço a vocês, por gentileza, se vocês tiverem que fazer pergunta, vocês façam. Não coloquem no chat, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Tá aparecendo para vocês? Isso. Vou botar alto aqui, que é para Edith poder também participar. Bom, gente, a gente hoje vai estar falando hoje mais de um médium que faliu e a gente vai estar contando, né, e utilizando ao mesmo tempo as obras básicas para reforçar as nossas reflexões em cima dos nossos estudos dessa noite. Hoje a gente vai falar sobre Monteiro, que estão lá no centro, né, nos mensageiros, e eles, André Luiz, junto com o Vicente, eles estão conversando e ouvindo, né, o parecer de todos aqueles espíritos que se prepararam na colônia espiritual Nosso Lar, mas apesar de tudo, eles reencarnam e não conseguem levar para frente. E o Monteiro vai estar justamente em atrito com tudo isso, porque, segundo ele, foi a influência do meio que perturbou ele conseguir levar à frente a sua missão. Mais uma vez, só para a gente reforçar, é importante a gente entender uma coisa, só para vocês lembrarem, né? Missão, missão é aquilo que a gente vai tá realizando, vai estar fazendo em relação a uma outra pessoa. Então, missão está relacionado ao que a gente vai fazer com... Vocês estão me vendo? Estão, né? Estão vendo o slide, né? Estão vendo? Ah, então tá bom. Isso, então tá bom. Missão é aquilo que a gente vai desempenhar com o outro. Já o Kardec falou sobre missão e ocupações. Ocupação está relacionado às tarefas que nós vamos executar, mais relacionados a nós mesmos. Mas a missão não. A missão é algo que a gente vai estar fazendo em relação ao outro. E aí vale a gente notar que o nosso trabalho, seja lá o que for, mas é aquilo que a gente está fazendo para o outro, principalmente as profissões. Então a gente precisa entender que tudo aquilo que está relacionado ao outro é missão.
As missões, elas são dadas a cada um de nós de acordo com as nossas capacidades. Às vezes a nossa missão pode estar circunscrita ao grupo familiar. Tanto é que ser pai e ser mãe é uma missão. Mas a nossa missão pode ir além do nosso lar, ela pode estar relacionada a uma comunidade onde a gente vive, ela pode estar relacionada à cidade inteira onde a gente mora, ao estado, ao país ou até fora do país. Então é isso que a gente tem que ver. As missões são dadas para cada um de acordo com as suas possibilidades. Bom, o Monteiro ele reclama de que as influências do meio o arrastaram e ele então faliu na missão dele. Em cima disso, eu fui pegar uma pergunta do Livro dos Espíritos, é a 645, que ela é muito interessante. Ela fala assim, quando o homem, Kardec pergunta, quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? E aí a resposta é, arrastamento sim, irresistível não, porque no meio dessa atmosfera de vícios podes encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então, essa resposta dos espíritos ela é muito interessante, né? Primeiro ela fala, o meio influencia? Sim. A gente não nasce no meio por um acaso. Vamos supor, uma pessoa vai nascer dentro de uma comunidade muito violenta, ela não foi o planejamento dela reencarnatório, sempre a gente já viu que é para dar certo, não existe planejamento reencarnatório para a gente falir. Então, se a gente nasce ali numa comunidade difícil, às vezes, é com a finalidade da gente poder resistir àquele meio, trabalhar, né, aquelas coisas que ainda são para nós uma tentação, e ao mesmo tempo a gente servir em algumas circunstâncias de exemplos para aqueles que estão ao nosso redor. Mas primeiramente a gente nunca nasce no lugar errado. Se a gente nasceu aqui ou ali, é porque a gente tinha condições de suportar aquela provação ali vivenciada. Então, a primeira questão é essa. Então, por isso que os espíritos respondem, arrastamento irresistível não, porque no meio dessa atmosfera de vícios pode encontrar grandes virtudes, né? Basta a gente ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. E a gente sempre sabe que mesmo quando a gente nasce numa comunidade violenta, a gente sempre vai estar em contato com alguém que é uma pessoa virtuosa e que poderá nos motivar, nos incentivar a sair daquelas circunstâncias. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não está reencarnado com missão impossível. A nossa missão é sempre possível, né? Então, eles continuam colocando. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Então, eles tinham a força para resistir, estavam preparados na espiritualidade para aquela tarefa e não se deixarem arrastar. Mas é preciso pôr em prática uma coisa chamada vontade. E quase sempre a gente é muito arrastado pelos nossos desejos. A nossa vontade é sempre muito fraca. A gente quase sempre ainda se deixa arrastar pela influência da matéria, pela vida mais de instintos. Então, a gente nasce no meio para exercer, para fortalecer a nossa vontade e não deixar que os desejos inferiores ainda que habitam dentro da gente arrastar a gente para outros caminhos. E ali ele coloca também que aqueles que nascem em meios, né, ou têm missões que são hostis, não só eles estão ali para serem testados, para serem provados, mas também eles se encontram nessa condição para que eles também possam exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes, ou seja, servir de exemplos. Então, o Monteiro, ele foi preparado, né? Ele se deixou arrastar, mas não existe arrastamento irresistível, tá bom? Ele coloca assim, sim, confirmou ele, experiência não me falta, quer dizer, então ele foi preparado. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio. É difícil, mas não é impossível, é isso que a gente tem que entender.
quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos, olha aí, a vida material influenciando, se sobrepondo à vida espiritual. Então a gente se deixa arrastar pela ilusão dos sentidos, da matéria, da dimensão material. Então ele coloca assim, são tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente ao doloroso desastre. Então ele se deixou arrastar pela influência do meio. Ele não conseguiu colocar a vontade dele como soberana para nortear os processos da vida dele. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Então, aí eu botei aquele pensamento que na semana passada eu não consegui lembrar, que é a lei da elevação. A vaidade, a pessoa muito vaidosa, aqueles que já conheceram pessoas extremamente vaidosas, né, que são bem caracterizados pela vaidade, ela paralisa a razão. E a pessoa muito orgulhosa, ela tem por si uma paralisia da emoção. E o vício intelectual, sempre quando a pessoa tem esse vício intelectual, o pano de fundo disso é o orgulho. Ele se acha tão cheio de si, tão inteligente, tão capaz, que ele se acha muito acima da média por aquilo que ele sabe, deixando, não deixando que ele perceba que a gente não sabe tudo que existe na vida. A gente pode saber uma grande fatia dos conhecimentos, mas a gente não tem sabedoria total das questões. E o Monteiro foi um que deixou se arrastar pelos vícios intelectuais e, em função desse intelectual, ele se desviou do caminho. Então vamos lá ver o que acontece com o Monteiro. Não preciso esclarecer que também parte de nosso lar no outro tempo. Em missão, olha lá, missão e ocupação. Missão é aquilo que você tem que realizar em relação aos outros. Pode ser em relação à sua família, uma comunidade, uma cidade, um estado, um país ou o planeta. No outro tempo, em missão de entendimento espiritual. Então, ele vinha levar entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos. O fenômeno mediúnico realmente ele encanta. Mas fenômeno é fenômeno, gente. A gente, quando vê um fenômeno mediúnico, a gente não pode se deixar arrastar pelo fenômeno mediúnico. A gente tem que perguntar por trás disso qual é a mensagem moralizadora que tem. Porque se não tiver nenhuma mensagem moralizadora, não passa de vaidade, não passa de orgulho aquele fenômeno. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e, intraduzível alegria, me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Então, nos primeiros momentos, ele foi qual aquela semente que cai entre os espinheiros. Lembra da parábola do semeador? Que são basicamente quatro fases de uma plantação. A semente que cai na beira do caminho, que é aquela pessoa que está totalmente distanciada dos valores espirituais e, portanto, nem percebe. Aquela semente que cai entre pedregulhos, né? A pessoa tem ainda pouco desenvolvimento das questões espirituais e, portanto, a semente não tem como criar raízes ali, e aquela que cai em algum momento entre os espinheiros. Ao crescer, os espinheiros abafa. O que são os espinheiros? São a vida material, as nossas vaidades, o nosso orgulho, todas essas questões que poderão fazer com que a semente que significa as leis de Deus sejam abafadas. Então ele coloca ali, né? Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa em intraduzível alegria, que me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Então, inicialmente ele estava todo disposto, mas logo que a semente começa a crescer, esbarra com as vicissitudes que ele carregava. E as vicissitudes que ele carregava falaram muito mais alto do que a vontade de transformar e transmutar os vícios em virtudes.
e aí logo ele se deixa novamente arrastar pelo comportamento de vidas passadas. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Então é muito normal, muito comum, a pessoa que conhece uma religião no início, a casa espírita, a doutrina espírita, fica muito empolgada, às vezes quer fazer todas as tarefas na casa espírita, quer abraçar tudo, mas daqui a pouco a vontade vai fraquejando, ela vai encontrando os primeiros obstáculos e aí ela começa, né, a declinar e aí abandonar tudo aquilo que ela começou a fazer. Então, o Monteiro, né, ele tinha a mediunidade dele, que a gente vai ver, mas antes eu quero passar para vocês essa tabela que vai ficar nos slides para vocês, que foi retirada do Livro dos Médiuns, Allan Kardec, onde Allan Kardec, basicamente de uma forma bem didática, ele vai classificar a mediunidade em dois grandes blocos: os médiuns de efeitos físicos, que são todos esses ali que naquela época Kardec teve a oportunidade de classificar, e os médiuns de efeitos inteligentes, que são os audientes, falantes, videntes, inspirados, que têm pressentimentos, os proféticos, os sonâmbulos, os estáticos, os pintores ou desenhistas, os músicos, enfim. São todas essas características de médiuns aí que a gente vai ver. A gente conhece mais no nosso século os médiuns de efeitos inteligentes, porque quase não se tem mais grandes médiuns de efeitos físicos, aqueles médiuns que faziam transporte, que faziam aparições de espíritos, né, materializações. A gente quase não tem mais. A gente ainda tem bastante médios curadores, mas muita gente nem sabe que tem mediunidade de cura, porque é tão assim sutil que às vezes a pessoa não percebe isso. Então, hoje se tem muitos médiuns de cura. Não aquelas curas espetaculares, mas tem muitos médiuns de curas. Mas não se tem mais, basicamente, nenhum médium de efeitos físicos que se façam materializações. A gente não vê mais isso. Pelo menos aqui no Brasil, não. Então, a gente só viu ali, né, quanto à categoria, classificou-se em efeitos físicos, o que tem poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, e os médios de efeitos intelectuais, que são aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Foi só para a gente dar uma definição e entrar na questão da mediunidade do Monteiro. Então vamos lá, o caso Monteiro. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos. Então, o Monteiro, né, que tinha a tarefa, né, de doutrinador, estava a cargo dele alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia. A psicografia e a incorporação, que é a psicofonia, né, incorporação ou psicofonia, são os de efeitos físicos, são conforme o próprio nome. Psicografia e incorporação ou psicofonia são médiuns de efeitos inteligentes. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Esse comércio com o invisível, provavelmente vai vendo aí, que ele queria perguntas, ele queria notícias, ele queria questões do mundo espiritual, queria saber mais provas, informações. Isso é um comércio. Porque a gente tem que entender que o que eles mandam para a gente tem que passar pelo crivo da razão, sim, tem que passar por uma série de avaliações. Mas a gente futucar demais, fazer pergunta demais, vira curiosidade. E aí você acaba desvirtuando, saindo da essência e do trabalho com a mediunidade. Que o trabalho com a mediunidade, ela tem por finalidade o desenvolvimento da moral da criatura que está ali do lado. Então você vai falar assim, mas até a mediunidade de efeitos físicos? Até a mediunidade de efeitos físicos. É para mostrar para muitas pessoas que a morte não existe, que a gente continua existindo, e que se, portanto, a gente continua existindo, se a gente é espírito imortal, a gente tem que parar para refazer os nossos caminhos, parar para pensar sobre essa nossa realidade espiritual. Então, mas só que muita gente fica só fixado no fenômeno da mediunidade e não tira dali a essência
é nos desenvolvermos moralmente. Que, aliás, um dos objetivos da doutrina dos espíritos é a transformação moral do homem, além dela vir também com o objetivo de fazer aliança entre a religião e a ciência. Mas, no que tange ao indivíduo em si, é a transformação moral deles. Então, veja bem, todo e qualquer fenômeno mediúnico tem que visar isso, não a curiosidade. Tínhamos 4 reuniões semanais, bastante, né? As quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Então, ele, que foi totalmente preparado como doutrinador, ele gostava de doutrinar, de auxiliar os espíritos inferiores. Provavelmente era toda uma questão intelectual. Ele ia levando a questão dentro de uma lógica para convencer aqueles espíritos. Provavelmente ele agia dessa forma. Mas a gente sabe que, na verdade, os espíritos inferiores, eles são doutrinados não são pela lógica, mas são pela força do amor. Quem teve a oportunidade de ver aquele filme do Chico Xavier, a gente vai ver isso. Lá eles estão numa mesa mediúnica, o doutrinador está esbanjando a intelectualidade dele. Aí uma senhora, basicamente semi-analfabeta, chega para o espírito, fala de uma forma amorosa, que o espírito, então, ele se verga aquelas palavras e é doutrinado. O que verdadeiramente consegue doutrinar um espírito inferior não é a lógica, mas sim o poder do amor que a gente tem dentro da gente. E isso não pode ser uma coisa vendida, não. Uma coisa de aparência, não. Tem que ser o amor que vibra mesmo dentro dos nossos corações. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua, quer dizer, ele era bem um teórico, né? Ele mandava ver. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Olha que descaridade, né? Porque é claro que a gente sofre por culpa própria, por culpa dos outros é que não é. A gente sofre por nós mesmos. Quem quer me perguntar, pergunte. Eu acho que alguém é muito vaidoso, né? Ele queria mostrar, ele queria, é isso mesmo, ele estava se colocando numa posição de superioridade, né? Porque eu sei muito, eu sou superior. Mas não é isso que dá a nossa superioridade. A superioridade é a moral, não é o conhecimento, né? Você tem razão, Márcia, porque na verdade ele era só um intelectual, mas ele não tinha aquilo arraigado dentro do coração dele, né? Era só intelectualidade, só e mais nada, né? É o conhecimento que informa, mas não forma. Não dá formação para ele, nem tampouco ajuda a formar ninguém, né? Que o conhecimento, quando a gente administra ele, ou quando a gente passa até numa conversa para alguém, a gente tem que ter um conhecimento não só que informe, mas um conhecimento que forme a formar uma personalidade mais moralizada. Ele não tinha isso, ele era um lógico, né? Um teórico, um intelectual. Então ele tinha pela lógica, ele rebatia, mas era só rebate, né? Que cadê a moralidade? Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Quer dizer, ele chamava basicamente a pessoa de mentirosa. Por mais que a gente saiba que uma pessoa é mentirosa, ou por mais que a gente até tenha mentido, a gente não gosta de ouvir do outro que a gente é mentiroso, né? Então, é uma gota de verdade para um litro de amor, deveria ser o caso ali na doutrinação, né? Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado, quer dizer, ele ficava, né, envaidecido, porque ele tinha lógica muito boa. Então ele montava o panorama ali da questão, a questão que levou aquele processo obsessivo, e por uma lógica ele tinha a solução. Mas a gente sabe que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, na verdade, não é por aí, né? Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero. Olha só, era uma guerra, era um verdadeiro duelo a doutrinação dele, né? Para reduzir a zero. No campo da argumentação pesada, quer dizer, ele, né, ele pegava pesado, né? Ele era o cara que futucava a ferida, literalmente.
né? Era um duelo. Sabe como eu vejo esse doutrinador? Eu vejo ele duelando na hora da doutrinação com o espírito. E é tudo que a gente não pode fazer. Sabe por quê? Primeiro que a gente não tem autoridade nenhuma moral. Assim como o telhado do obsessor é de vidro, o meu também o é. Então a gente tem que ter uma conduta de misericórdia, porque hoje a gente está nessa posição, mas com certeza em algum outro momento a gente já esteve nessa outra posição. Ou até para frente a gente pode envergar uma posição semelhante em outro ângulo da vida. Então ele não tinha misericórdia. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Olha só que descaridade, né? Ele provavelmente acusava os católicos por todos os erros do catolicismo. E a gente sabe que não é por aí. Então, era um duelo, a doutrinação desse homem era um verdadeiro duelo, na minha opinião, né? Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos da Escritura, não para meditá-los com entendimento, mas para mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Então ele não decorava as Escrituras da Bíblia, não com o intuito de auxiliar a pessoa para que ela encontrasse o caminho da evolução espiritual, mas sim para botar eles no devido lugar deles, né? Então, para dizer a verdade, a doutrinação dele era olho por olho, dente por dente, literalmente. Personalidade dele. A gente já viu muito da personalidade dele, né? Eu não sei, mas se eu tivesse que dar uma definição em uma palavra da personalidade do Monteiro, em uma palavra única, eu não sei vocês, mas com certeza, eu chamaria esse homem de arrogante. Isso numa definição de uma palavra. Eu não sei se vocês, ao estudarem, vocês deram uma outra definição. Mas assim, olhando o que ele fazia com os espíritos, eu chamaria ele de arrogante. Quem abriu pode falar. Quem é que está falando? Quem está falando que eu não estou vendo a pessoa? Oi, Loriana. Eu também. Eu definiria também assim. Eu e você, nós definimos da mesma forma. Ele era um arrogante, ele não tinha a menor misericórdia dos erros das outras pessoas, né? Ele precisava de misericórdia, mas ele não aplicava misericórdia em ninguém. Eu não sei se vocês outros deram outras definições para o Monteiro. Mas isso na boa. Hein? Eu também concordo com você. A Edith também está dizendo que vê da mesma maneira. Nossa Senhora! Nossa Senhora, era um duelo, né? E aí a gente vai vendo aqui mais nesse parágrafo, vai montando mais a personalidade dele. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade, para daí a instantes repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Então ele era assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele, além de arrogante, eu vejo ele como um tirano, né? Porque lá nos por hipocrisia, exatamente. Ele falava para os espíritos assim: olha, tenha paciência, seja sereno, seja compreensivo. Quando ele encontrava alguém lá que ele estava passando na reunião, que estava chorando por alguém que estava enfermo, não sei o quê, ele perdia totalmente a compostura, ele repreendia, ele era grosseiro. Então a gente vê que ele era um verdadeiro tirano, né? Devia ser um inferno viver com esse homem. Isso. Ele era obsessor dos obsessores. Esse é o obsessor encarnado, né? Esse homem, literalmente. Isso quanto às coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, então ele era comerciante, tinha as minhas atitudes eram inflexíveis, então a gente vê que ele era bem tirano. Então ele era um homem impaciente, ele era um homem grosseiro, né? Quer dizer, ele não aplicava o evangelho de Jesus em lugar nenhum, nem tentava. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Quer dizer, você deveu o cara, ele cobrou, você não foi pagar, ele não te perdoava, não. Era olho por olho, dente por dente. Ele processava, né? Ele sujava o teu nome, literalmente. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes
que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Quer dizer, ele era sem misericórdia nenhuma. Ele nem pensava, "Ó, você está me devendo, você está me devendo, é um direito meu de cobrar." De fato é. Se a pessoa está te devendo, é um direito seu de cobrar. Mas a gente tem que ver a casos e casos, avaliar as pessoas, né? Nem todo mundo está devendo porque é picareta. Tem gente que está devendo porque está mal mesmo, né, gente? Né? Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passavam os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações, nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência, a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Então eu concordo que nesse ponto aí alguém me falou que ele era hipócrita, né? Eu concordo que ele era um hipócrita, né? Porque ele falava uma coisa, mas ele não vivia aquilo que ele pregava, né? Exatamente. Sabe como é que eu chamaria ele, Márcia, no século XXI, de fariseu? Verdadeiro fariseu do tempo de Jesus, né? Porque os fariseus tinham comportamento equivocado, né? Eles ensinavam, mas eles não viviam os ensinamentos. E aí, oi, é, seria corretíssimo, mas olha que coisa mais delicada. Ele era o dirigente da casa, né? E aí, como é que você faz? Você afasta o dirigente, não só da reunião, você tem que afastar ele de todas as funções ali dentro. Questão delicada, né? Ele era um oportunista, porque ele usava da prerrogativa do poder temporal que foi concedido a ele, se sentindo superior em cima dos outros. Você já pensou o que que você pegar um dirigente de casa espírita e ter que afastar ele? Não, não. Mas, na verdade, ele era um elemento, realmente a Leida lembrou bem, ele é um elemento destoante dentro de uma reunião espírita. Seja o que for de desenvolvimento ou de desobsessão, que nesse caso a gente vê aí que foi desobsessão, ele é um elemento completamente perturbador. Ele é uma brecha muito grande para as reuniões serem infestadas de obsessor e a casa perder a sua proteção original. Então, na verdade, ele deveria ser afastado. Mas eu te digo, que questão delicada, hein? Que questão delicada. De desvio em desvio, a angina. Ó, o que ele teve? Angina, aperto no peito, né? O chakra coronário dele foi lesado em função dele não se utilizar dos sentimentos de amor de uma forma adequada. Ele acabou tornando esse chakra congesto. E aí as funções cardíacas foram as primeiras a serem ressentidas. Muito intelectual, pouco sentimento. Lembra que a gente colocou ali que o orgulho paralisa a emoção? Ele acabou tendo um problema físico. A personalidade dele foi tão incisiva, esse mal foi tão incisivo que lesou o perispírito e, por conseguinte, lesou o corpo físico. Olha só que a personalidade desse homem não era qualquer coisa. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Qual era a realidade essencial? A realidade essencial foi o mandamento que Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento essencial. Essa é a realidade essencial. Passei para cá e para o mundo espiritual. Qual demente necessidade de hospício? Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo, como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor. Né? É verdade. Entidades perigosas e revoltadas, claro, né? Com essa personalidade, o que vocês acham? Ele fazia sintonia com quem? Só com espíritos do mesmo gênero que ele. Sem contar que ele humilhava os espíritos durante.
Olha quanto ódio ele semeou. Entidades perigosas e revoltadas. Por isso que eu falei que ele é um elemento destoante na reunião mediúnica, ele tinha que ter sido afastado. Entidades perigosas e revoltadas aguardavam-me a saída no plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meus sentimentos agarrava-se a objetos inferiores. Por quê? Porque ele nunca desenvolveu os reais sentimentos de amor, de renúncia, de abnegação, de misericórdia. Ele era um teórico. Isso aí serve para a gente ver se a nossa personalidade se encaixa em algum desses requisitos para que a gente possa mudar, tá, gente? Não é para a gente julgar o Monteiro, não. Era muito, Márcio. Materialista a gente é sim. A gente ainda é materialista. Se a gente pensar que na escala de evolução dos espíritos, né, que fala que nós somos divididos em 3 ordens, imperfeitos, bons e puros, a gente vai ver que os espíritos imperfeitos eles sofrem uma grande influência da matéria. Se a gente for só pensar nessa questão, que a gente sofre uma grande influência da matéria, então a gente pode só por isso se dizer materialista. Só por isso. Só por isso, né? Fora pelas outras coisas, mas só por isso. E aí Monteiro foi visitado pela lei de ação e reação, como todos nós somos, não é só Monteiro. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos. Veja bem, é um processo de obsessão de desencarnado para desencarnado. E aí a gente está vendo a mecânica, o mecanismo da obsessão, e a gente vê que a gente não está ali de vítima. A gente está ali na condição que é nossa, é própria. Porque a gente, quem não conheceu o Monteiro, vai falar assim, pô, mas ele foi trabalhador da casa espírita, trabalhou lá de domingo a domingo, e aí ele desencarna, vai sofrer obsessão de desencarnado para desencarnado. Mas olha quem era o Monteiro, né? Ele não está ali de vítima, ele não está sendo perseguido porque ele doutrinava na mesa espírita e ele deu o sangue dele. Não, ele está sendo perseguido pelo comportamento imoral dele. Né? Não sei se vocês percebem isso, por isso que a gente diz que o obsidiado é aquele que precisa mudar o comportamento para ele fechar a porta de acesso. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Quer dizer, os espíritos lembravam que ele falava lá nas sessões, mas de uma forma impiedosa. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às faltas alheias. Quer dizer, olho por olho, dente por dente, né? Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Quer dizer, ainda, né? Ironizavam ele. Por que você não sai daí? Você vai alçar voos, né? Tão religioso, pregando Cristo, está aí nessa condição de inferioridade, quer dizer, ironicamente, botaram ele no lugar dele. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esses tormentos por muito tempo. Por que ele teve que suportar? Porque a semeadura era dele. Então, cabe a ele agora retornar ao caminho e tratar do terreno que ele plantou cardos. Agora ele tem que retirar esses cardos de lá, tratar do terreno, preparar o terreno todo para ele poder agora plantar novas sementes e merecer uma coisa melhor. E aí, finalmente, Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, no nosso mestre. E é verdade, né? Então, não adianta a gente ficar teorizando só. A gente tem que tentar viver. Tentar, pelo menos, faz parte, tá bom? Foi? Então vamos ao próximo. Foi? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa? Não? Deixa eu só ajeitar aqui a minha telinha. Vocês vão ter aí um minuto de terror aqui. Mas aguentem firme. Nada que não esteja ruim, que não possa piorar. Vamos lá. Agora a gente vai ter as ponderações do Vicente. Ponderações. Bastante interessante.
É Vicente agora que vai falar. Monteiro já foi encerrado. A gente estudou um pouco a personalidade do Monteiro, não para fazer críticas ao Monteiro, mas para encontrar em nós alguma ressonância na arrogância, na falta de misericórdia, se a gente está sendo um teórico, se a gente está tentando, ainda que a custo, mas tentando praticar a doutrina com aqueles que estão ao nosso redor. Difícil, mas a gente tem que tentar. Então vamos lá, agora é Vicente, que também fora médico, né? Então vamos lá. Bom, agora a conversa. O Vicente, que levou o André Luiz para o parque, para os jardins externos, né? Vai ser entre Vicente e o André Luiz. Já saíram lá de dentro, eles estão por lá de fora, né? Fazendo o Ministério da Comunicação, estão por lá de fora, coisa e tal, para tecer, né, vários comentários. Então vamos lá. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação. Lembro que as câmaras de retificações ficam aqui embaixo, ó, Ministério da Regeneração, na ponta, tá? Onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversação dessa natureza referente a todas as oportunidades perdidas. Né? Ele está explicando que o André Luiz ficou maravilhado, quer dizer, maravilhado num bom termo, né? Com todos aqueles conhecimentos de pessoas que se prepararam para a vida espiritual aqui na Terra e que faliram, então ele não estava acostumado a essa vida, né? A esse tipo de assunto. Já visitou algumas dependências do Ministério do Esclarecimento, o Ministério do Esclarecimento fica aqui, número 4, ponta acima. Lembra-se que as 3 pontas abaixo estão mais voltadas para as questões da vida aqui na Terra. E as 4 pontas de cima são pontas mais voltadas para as questões espirituais. Então, nós vamos ter o Ministério do Esclarecimento nessa ponta, o de elevação e o de união divina, que fica fazendo a ponta bem afastada do nosso planeta aqui, Terra. Está na atmosfera da Terra, mas mais afastado, né? A ponta que dá mais para o espaço. E aí ele vai e fala assim, você já teve, já visitou, já sabe de alguma coisa? E aí vai começar uma conversa. Localizam-se ali, olha, o que tem no Ministério do Esclarecimento? A gente vai começar a enriquecer as questões do Ministério do Esclarecimento. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. Então, o que se é para o Ministério do Esclarecimento, algumas das suas funções? Escola maternais. Então, ele vai preparar as mulheres para a maternidade aqui na Terra. É uma das suas funções. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Então, o Ministério do Esclarecimento prepara as mulheres para a maternidade e prepara os homens para a paternidade. Tamanha a importância dessa missão aqui na Terra. E ainda tem mais. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado da indiferença ao dever. A que dever? Da paternidade e da maternidade. Nesse mesmo ministério, que é o do esclarecimento, temos a especialização médica. Olha que interessante. A gente vê como a medicina ela tem uma função especializada e importante. E ele coloca assim, novos profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá desconte seus problemas. Então, tudo isso a gente já sabe que é preparado, a pessoa vai ser preparada aqui em cima no Ministério do Esclarecimento. Então, olha que interessante, hoje que a gente olha para o século XXI, eu falo isso que eu sou dessa área da saúde, eu vejo muitos profissionais sendo hoje, procurando a saúde, até a própria medicina em si, mais por status, para ter dinheiro, para ter uma vida mais farta. E às vezes pouco, mas muito pouco por vocação, ou quase às vezes nula é a vocação. Entenda-se que a especialização médica deveria ser um sacerdócio, mas hoje no século XXI eu pergunto para vocês com sinceridade, a medicina tem sido um sacerdócio? Né? Para alguns sim, mas eu quero saber se para a grande maioria.
Fica aí a reflexão para cada um. Então a gente vê que muitos são preparados lá para esse sacerdócio, que a medicina é um sacerdócio, se a gente for ver, e muitos fracassam. E aí ele continua assim: sim, explicou Vicente bondoso, infelizmente para nós ambos é ele, né, que foi médico, e o André Luiz também, caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que, se disse a você o que sofri, ainda não te contei o que fiz. Então a gente vai ter que ver o que aconteceu mais para frente, né? A gente vai ter a curiosidade para saber o que aconteceu com o Vicente. Porque eles dizem que ambos caíram como homens, mas ele também fala que, né, caíram como médicos, né? Mas que caíram também como homens. Então vamos ver, porque a gente vai ver mais para frente o caso de Vicente, ele vai detalhar o que fez ele verdadeiramente perder, né? Ter fracassado como médico, e talvez a gente vai entender melhor. Lembram como é que foi que Vicente morreu? Não sei se vocês ainda lembram. A esposa dele, ele tinha um ferimento no nariz, ela injetou ali algumas bactérias tão assassinas que levou-se a um quadro de septicemia e ele veio a óbito. E aí a gente vai entender mais para frente que o acaso não existe. Leia Kardec, né? A gente vai ver isso para frente. E aí ele continua assim, vai dar alguns toques para a gente. Ainda no esclarecimento, que é o Ministério do Esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores. Me lembrei tanto dos políticos do nosso Brasil, gente, né? Porque eles também são preparados. Vocês vão falar assim, brincadeira, eles vêm aqui, eles fazem tanta besteira assim, mas eles são preparados. Lembra que a missão pode estar reservada para o nosso lar, para uma cidade, para um estado, para uma nação? Os políticos são preparados para servir a uma cidade, servir a um estado, servir a uma nação. Mas, muitas vezes, eles se deixam arrastar para a influência da matéria, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Lembra da palavra do mordomo? Naquilo que lhe foi entregado por Deus para que ele desse conta para administrar aqui na Terra. E muitos faliram, e muitos falem. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Lembre-se que o Evangelho diz que, lá no capítulo Bem-aventurados brandos e pacíficos, que a obediência é o consentimento da razão. Então, e a resignação é o consentimento do coração. Não sei se vocês lembram sobre isso. Tanto que eles dizem que o orgulhoso, ele não é obediente e o vítima, ele não é resignado. A gente já teve oportunidade de conversar isso aqui em outras épocas e por que não são, né? Então, veja bem, no Ministério da Regeneração, ao que parece, o principal conhecimento que é debatido e aprendido lá, para que a gente possa se preparar, são as tarefas de obediência. É preciso muita obediência e resignação. E aí a gente já vai vendo que os pais citam isso, os trabalhadores da área de saúde e dos institutos e os administradores, de uma forma geral. Então a gente já vai vendo que toda e qualquer profissão não é para ser exercida com vaidade, para nos dar destaque na sociedade. Mas toda e qualquer profissão significa uma responsabilidade com o próximo muito grande. E aí nos faz pensar, será que nós estamos exercendo as nossas profissões com esta responsabilidade ou só para a gente ganhar dinheiro, acumular fortuna e ter destaque social? Está na hora da gente pensar sobre tudo isso que a gente vem fazendo. E aí ele vai falar um pouquinho para a gente, olha que notícia boa, dos ministérios da elevação e da união divina, que é aquela ponta aqui, ó. Elevação é o número 5 e a união divina ponta lá de cima. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação, ministérios celestiais, que estão, né, mais voltados, mais ligados aos planos superiores, a nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma.
Temos os ministérios celestiais, como o da elevação e da união divina, a cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos, sem que o percebamos de maneira direta. Então, esses dois ministérios, com certeza, trabalhando junto com os 72 ministros de nosso lar, eles têm por finalidade manter a harmonia da colônia espiritual no nosso lar. Lembra que a matéria de que é formada a colônia, as colônias espirituais, é o fluido cósmico universal no seu estado quintessenciado, ou seja, imponderável. Então, que é extremamente plástico, moldável pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. Então, são esses trabalhadores desse ministério, com os 72 ministros da colônia espiritual, nosso lar, junto com o seu governador, que mantém essa construção com bases firme e forte. Porque se fosse só pelos nossos, nós simplesmente destruiríamos nosso lar com muita facilidade. Basta lembrar que eu vou fazer uma pergunta para vocês agora acordarem, que eu não estou vendo vocês, e é uma sensação muito ruim dar aula para o monitor do computador. Eu pergunto a vocês, quem é que mantém vivo os umbrais aqui na Terra? Vocês sabem me dizer? Ninguém sabe. Quanto silêncio. Edith também respondeu aqui, nós mesmos, é isso aí. Porque cada vez que a gente vibra na sintonia da descaridade, da falta de misericórdia, da impaciência, a gente está fazendo o quê? Botando um tijolinho ou mantendo as construções dos umbrais em perfeito estado. Então, nós também somos co-criadores, só que, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, nós somos co-criadores em plano menor. Até que um dia, quando a gente estiver mais moralizado, poderemos ser co-criadores em planos maiores, elevados, como é o caso de Nosso Senhor Jesus Cristo, um dos governadores do planeta Terra, que teve, dentre tantas incumbências, mas arquitetar todo esse planeta para nós. Olha que coisa linda, né? Não só na sua estruturação física, mas também é responsável por todos os princípios inteligentes e espíritos que se encontrem aqui, encarnados ou não encarnados. Tarefa pequena, né, gente? Tarefa pequena. Ele dá conta disso tudo, olha a missão dele. Olha que abrangência tem. Jesus Cristo só administra um planeta chamado Terra. Que missãozinha, né? Nossa Senhora, não gosto nem de pensar nisso. Sem pensar que nosso Senhor Jesus Cristo conhece a cada um de nós, pelo nosso nome, pelo nosso histórico, pelo nosso currículo, aonde andamos, o que fizemos, o que deixamos de fazer. Ele sabe de tudo isso. Que coisa, né? Que coisa. Só para lembrar, esses dois ministérios, com essas funções tão elevadas, no Ministério da Elevação, nós vamos ter o campo da música, lembra? E no Ministério da União Divina, nós vamos ter a principal fonte de alimentação de toda a colônia, que é o Bosque das Águas. Lembra disso? Só para relembrar, né? Para a gente avivar aquilo que a gente já estudou em nosso lar, e quem teve a oportunidade de fazer o livro comigo, Cidade no Além também. Mas em nosso lar a gente bateu bastante isso também. Eu não deixei vocês sozinhos, não. Eu trouxe bastante coisa para quem não pôde fazer Cidade no Além. Vamos de novo. Sintonia e culpa. A gente vai ver por quê. Horrível. Eles estavam falando sobre a questão da medicina, da responsabilidade da medicina aqui na Terra. Lembra aquele diálogo todo? E ele coloca assim, horrível, exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação, porque aí depois que eles conversaram sobre tudo isso, né, eles voltam ao caso Monteiro. Horrível, exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente não tem culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas. Porque, não estando seguro do seu dever,
nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado em razão de outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquire, né? Não adquire outras coisas mais. Então, por que Monteiro ficou subjugado? Ele vai ficar subjugado, ele tem todos aqueles inimigos, aqueles adversários implacáveis. Ele, diretamente, Monteiro não foi responsável pela situação deles, mas indiretamente pela grosseria, pelo comportamento de descaridade, um comportamento arrogante, grosseiro, insensível. Ele adquiriu uma coisa chamada culpa. Porque quando a gente comete um erro em relação a qualquer pessoa, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, a gente se torna infrator das leis universais. Em primeiro lugar. Então, imediatamente, quando eu cometo um ato de descaridade, um exemplo, seja de que nível for, eu faço uma ruptura com as leis universais. Então, eu me torno um infrator das leis universais, cuja base das leis universais, das leis de Deus, a gente vai ver no Livro dos Espíritos, é a lei de justiça, amor e caridade. Então, quando eu vou romper com amor, quando eu rompo com uma atitude de amor, que, por exemplo, quando eu sou arrogante, eu estou rompendo, eu estou apartada de um comportamento de amor. Quando eu sou grosseira, eu estou me apartando da lei do amor. Quando me falta misericórdia, eu estou apartada da lei, das bases da lei de Deus. Então eu me torno infrator em primeira mão das leis de Deus. Com isso, abre dentro de mim, por eu ser uma pessoa muito orgulhosa, por a gente ainda carregar orgulho e egoísmo, abre dentro de mim uma coisa, uma janela chamada culpa. O pano de fundo da culpa é o orgulho. Porque deveria, se nós tivéssemos humildade, não deveríamos cair em culpa, mas sim cairmos em arrependimento, que, como está lá no livro O Céu e o Inferno, o arrependimento é a tomada de consciência de um erro. Mas como eu sou muito orgulhosa, ou somos muito orgulhosos, o que acontece? A gente cai na sintonia da culpa. E quando a gente cai na sintonia da culpa, a gente se torna passível de todo e qualquer tipo de obsessão. Por isso que a doutrina espírita fala que o único caminho de sairmos dos processos obsessivos é trabalharmos as culpas que carregamos dentro dos nossos corações, sejam elas de que teor for, geradas por quais comportamentos forem. Foi para todo mundo? Sim, a Edith está me fazendo uma pergunta. Fala, Edith. Não é uma pergunta, não. Na página anterior, eu pensei algo para ser muito convincente. Sim. Ele falando sobre. Ele fala assim: ó, a saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Uhum. Aí fala sobre Jesus, que foi médico também, né? Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé na alma. Uhum. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. É isso aí. Como eu disse para vocês, a medicina é um sacerdócio. Cuidar das pessoas é um sacerdócio. É de grande responsabilidade. Não dá para a gente fugir a isso. E não dá para seguir a dois senhores. Ou segue a um ou segue a outro. Não tem jeito, né? Então, isso dá muito para a gente refletir. Eu falo por mim, pela minha profissão, que eu sou da área de saúde, a gente tem muito para refletir em relação a tudo isso, né? Mas é isso. Bom, gente, então eu quero convidá-los a todos para fazermos a nossa prece final que eu gostaria de fazer, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus, Jesus, nosso mestre querido, aos bons amigos espirituais que nos acompanham, que nos protegem, que nos guiam nos caminhos do bem, sempre trabalhando, sempre nos incentivando a nos transformar internamente em pessoas
mais amorosas, mais caridosas, mais moralizadas. A nossa eterna gratidão por tudo isso. Que essa paz e esse amor que nós sentimos nesse instante nos nossos corações, ela possa, através dos nossos pensamentos, ir ao encontro de todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e que muitas vezes se encontram distantes do amor e das verdades de Deus, das suas leis. Envolvei, Senhor, todo esse nosso planeta Terra, a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que se encontram distanciados de todas essas verdades que podem reconduzi-los ao caminho do amor, ao caminho de Deus. E olhar igualmente, Senhor, pelas nossas fraquezas, que são inúmeras, e é por isso que a gente tem estado juntos toda noite, de segunda, para que um possa reforçar no outro os bons sentimentos e para que juntos possamos sair vitoriosos nessa reencarnação. Gratidão por tudo, que a tua paz e teu amor prossigam para sempre entre todos nós. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um beijo para todos, uma boa semana.